Que Aquela tal de desânimo. gordura, a gente Acabou. falava, já foi. E era uma bela Já gordura, foi. chegou a ser de 13 pontos. Já foi essa gordura. Agora é outro campeonato. Palmeiras vindo com força. O Bragantino, que a gente fala muito dessa questão de não ter a pressão e a responsabilidade de estar fazendo feijãozinho com arroz ganhando. Muito próximo. O Grêmio, que para mim é a grande surpresa nesse G5, G4 aí do Campeonato Brasileiro, por ter voltado da Série B. É outro campeonato. O Vasco dando a vida para tentar sair dessa zona perigosa, que é a zona de rebaixamento, e aí passa muito por vencer os jogos em casa. E ontem o Vasco não começou jogando bem, eu acho que o nervosismo não tomou conta, mas no final acabou dando tudo certo. E aí o Botafogo acabou sentindo, depois do gol principalmente, o Botafogo sentiu muito. O desânimo do Botafogo era visível, principalmente depois do gol do Vasco. O time não conseguia reagir, errava passes bobos, não conseguia fazer aquelas jogadas rápidas, em velocidade, que tem apresentado ao longo do campeonato. E aqui eu queria destacar também a força de vontade, a atenção, o foco do Vasco da Gama. Os jogadores entraram empenhados, querendo o resultado. Mais importante era fazer os 3 pontos do que ter uma partida bonita, vistosa. Era um clássico contra o líder. E aí você vê que o Botafogo está abalado, é nítido. O Lúcio Flávio até falou depois que o time ainda depende de si próprio, está na frente do campeonato. Mas o problema é o desempenho, é a questão mental. Tudo isso a gente vem percebendo que já não é a mesma coisa do que o Botafogo apresentou. E aí eu pergunto para você, o que acontece com o Botafogo? Porque o problema era o Bruno Lage. Aí o Bruno Lage foi demitido, o Lúcio Flávio foi promovido a técnico principal, os jogadores apoiaram a ideia. E eu sentia, nesse momento, que os atletas do Botafogo é que comandavam ali o negócio. Não dá para falar que o técnico não é o Lúcio Flávio, não seria capaz de dizer isso, mas os jogadores estavam ali influenciando junto com o técnico e parece que todo mundo perdeu essa motivação. Nesse nível, nessa situação do Botafogo, e nada contra o Lúcio, né? Até acho que ele é um cara lúcido, né? Ele tem clareza no que ele faz, mas eu acho que ele não viveu ainda. Eu acho que é a primeira vez que ele vive uma situação parecida como essa. Falta experiência? É esse caminho, onde eu queria chegar. Ele não viveu essa situação ainda. Ele pega um time muito bem armado, jogando um bom futebol, encantando, com a margem de pontuação assim, maravilhosa. Todo mundo falava do título. Teve a oscilação, né, a saída do Castro, aí veio o Bruno, as coisas não começam a acontecer, sai jogador e machuca, o Tiquinho teve a questão da lesão. Teve essa oscilação, o Caçapa veio por algum momento, conseguiu recuperar a confiança dos jogadores. Sai o Bruno depois, sai o Caçapa e aí vem o Lúcio. E aí quando tinha a oportunidade do Caçapa voltar, eu acho que o Botafogo no geral preferiu colocar o Lúcio. Só que o Lúcio não viveu essa experiência. Eu acho que ele não sabe como lidar com essa situação agora, de instabilidade, de falta de confiança. Você vê que na própria coletiva de ontem ele estava também inseguro com as palavras. Ele dentro do vestiário provavelmente os jogadores se incentivaram um ao outro mais do que ele, que é o treinador. Então essa falta de experiência nessa turbulência que o Botafogo está vivendo, eu acho que pode ser um problema para essa reta final do campeonato. Olha, ontem especificamente, eu quero aqui lembrar que as ausências do Vitor Cuesta e do Adrielson, uma dupla super celebrada nesse Campeonato Brasileiro, talvez a melhor dupla de zaga em termos até de resultados, não estou falando em talento, nenhum dos dois jogou. Fora isso, a gente viu também que o Marlon Freitas é um jogador importante no meio-campo, aí entra o Danilo no lugar dele. Quando o Vitor sai e o Júnior Santos também não aparecem para o jogo, isso prejudica o Tiquinho, ele fica muito isolado. Ontem ele deu uma furada que a gente está mostrando aí, que não é digna do cara que nós temos apontado como o artilheiro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, computando o campeonato desde o início. Então, depois ele toma um amarelo, não vai jogar contra o Grêmio, é um desfalque importantíssimo. É um jogador referência, que muitas vezes decidiu jogos. Então, ontem especificamente, o Botafogo, ele ficou assustado com o gol, acho que veio aquele filme do jogo contra o Cuiabá, e fora isso não reagiu, e a gente sabe que algumas peças importantes não estavam à disposição. E isso também prejudica a equipe. E não dá, é óbvio que todos esses problemas do Vasco tem muito a ver com o resultado, tem muito a ver com a questão mental do que foi o jogo contra o Palmeiras, mas aí você citou em algum momento a atitude do Vasco. O Vasco ontem dentro do São Januário, diante do seu torcedor,
A cada jogada você tinha pelo menos 3 jogadores diminuindo o espaço nos jogadores do Botafogo. O Botafogo em nenhum momento, mesmo no 0 a 0, quando o Botafogo no início era melhor, ele não se sentia confortável por causa da atitude dos jogadores do Vasco. Coletivamente muito sério, muito bem postado, e méritos do Ramon Dias, que vem dizendo que o Vasco não vai cair, bancou isso publicamente, e o Vasco está aí nessa luta, segue, não tem nada definido, mas é importante você sair da zona do rebaixamento. A gente já mostra o Vasco na 16ª colocação, lembrando que o Cruzeiro tem jogos a menos, não é? Tem esse problema, mas por enquanto o Vasco está fora, está aí brigando para conseguir melhorar o seu desempenho na tabela.